Que legal! Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Estou aqui de volta no meu mesmo bate-local, dando continuidade à live entre amigos. E eu vou fazer uma sequência aqui de pegadas sobre saúde. Então hoje eu resgatei um papo com um amigo bem querido, há muito tempo que não nos vemos, Leonardo Bicudo, de Bauru. E amanhã vai ser sobre dança, com o David Chora aqui de Sorocaba. Então vou esperar o Léo entrar, já entrou. E vamos lá, enriquecer um pouquinho de conhecimento sobre educação também para compartilhar. E Nara, querida professora, já está online. E vamos aqui conectar Leonardo. Oi? Ah, deu certo! Ah, moleque, o santo é forte mesmo. Entrou, tudo bem. Léo, tá me ouvindo bem? Tô, tá bom. Tá ouvindo Ah, então bem? tá bom. Perfeito. Tá um pouco mais baixo, mas é porque eu falo meio alto mesmo, mas a distância tá perfeita aí do microfone, tá super legal. Bom, eu queria te agradecer muitíssimo, assim, muito, porque faz décadas que a gente não se vê. E mesmo te acompanhando via redes sociais, eu gosto muito do seu trabalho e era um tema que eu já queria falar há um tempão. CrossFit é algo cheio de incógnitas para mim. Eu treinei um dia e nunca mais voltei. E como educador físico, eu acho que você pode agregar bastante com algumas dúvidas que eu já recebi, com algumas nuances que eu já tenho na minha cabeça. E aí a gente vai nesse bate-papo falando sobre o tema, nessas lives entre amigos que eu estou fazendo. Queria que você se apresentasse, apesar de que a maioria dos amigos aqui, a maioria não, alguns amigos são em comum, mas é um bate-papo entre brothers, então sem tabus. Da hora. Pá, eu que agradeço, né, meu? Já tinha vontade, assim, de mostrar pra galera, assim, bastante informações em relação à saúde e tal, e até do CrossFit também, né? Mas sempre fica meio tímido até em relação às câmeras, né? Então foi uma oportunidade que apareceu numa hora boa, assim, até, né? Até no momento de Muito pandemia legal. aí. E começando aí, para quem não me conhece, eu sou o Leonardo Bicudo, moro em Bauru, me formei aqui, me formei em 2007 em Educação Física, fiz pós-graduação em Fisiologia do Exercício também, mas fiz lá em Marília, quando já estava morando por lá. Durante a minha formação aqui, eu comecei iniciando com uma escolinha de futsal, né, futebol de salão, com um grande amigo meu, que é o Henrique Quick. Aí depois acabou a faculdade, em 2007, aí meio de 2008 fui para Marília, comecei a trabalhar como personal trainer lá numa academia, na Duale. Aí fiquei 5 anos lá, voltei para cá, continuei dando trabalho em personal trainer aqui na Corpore. Aí agora fiquei uns 4 anos trabalhando lá também. E hoje eu dou aula de CrossFit na Iron Fox, que é um brother meu, que o Marcinho. Mergulhado nesse mundo aí. É um convite muito bom, uma oportunidade boa também, que eu gostei muito. Só veio a somar para mim, né? Porque eu já gostava bastante também. Aí, hoje eu tô lá já faz uns 3 anos e pouco já, quase 4 anos também. E tô bem contente. Muito legal. Muito legal. Bom, assim, para quem não sabe muito de CrossFit, eu também não sabia, tive que dar uma pesquisada um pouquinho para conversar com o Léo, né? Mas começou, tipo, faz muito tempo na Califórnia, tipo, nos anos 90, com um cara sensacional chamado Greg Glassman, que ele teve paralisia infantil aos 10 anos e ele teve que desenvolver exercícios focados em algumas partes do corpo. Então, para começar nosso papo, falando de CrossFit, e depois eu vou envolvendo o tema saúde e a questão corporal, como educador físico, o que você vê no CrossFit como benéfico em relação a todos os outros exercícios que a gente pode optar como esporte, como fazer, né? Por que o CrossFit você entende como um agregador? Uma coisa que me deixou muito encantado com o CrossFit foi a dinâmica, assim, né? De estar sempre envolvido com vários movimentos dentro de um plano só, né? Diferente, às vezes, de uma academia, não que eu não
já fiz bastante também, treinos mais localizados, né? Então, por ser um pouco mais dinâmico, explorar várias habilidades e intensidades, né? Isso me deixou bem mais encantador pelo CrossFit, assim, e desafiador, né? Porque alguns movimentos, movimentos ginásticos, movimentos olímpicos também que são complexos para a prática, assim, e mais que te motiva a querer aprender, a querer conseguir fazer, saber. Eu achei bem Fazer interessante. mais e mais. Então, Mais e aí mais. quando você fala sobre esse bagulho de dinâmica aí, eu penso assim, o CrossFit, ele se vende muito bem porque o cartão de visitas é essa questão de misturar muitos exercícios, né? Você mexe com a parte de cima, trabalha a parte de baixo, tem o aeróbico, tudo num treino só. Quando a gente fala dessa questão ser tudo num treino só, realmente, todos os dias que a gente, né, que um aluno, porque eu não vou, vai para o CrossFit, ele trabalha realmente toda a aerodinâmica do corpo inteira, toda vez? Sim, mas em treinos assim a gente prioriza na montagem, prioriza alguns grupos de referência primeiro, né? Tipo, às vezes dá uma ênfase em membros superiores, por exemplo, mais em ombros, mas não vai deixar de trabalhar, tipo, uma parte cardio, uma corrida, um pedal, ou uma remada, ou trabalhar um pouco de perna, onde você faz uns agachamentos só com peso corporal, ou faz saltos em caixas, assim, ou arremesso de bola. Então, sempre a gente trabalha com um grupo muscular, mas sempre trabalhando o corpo de um todo, servindo até musculaturas estabilizadoras, por exemplo, parte de abdômen, membro, troncos. Então, Tá. acaba Então, trabalhando no conjunto. na prática, realmente você mexe com tudo, mas aí você meio que foca naquele dia alguma região. Mas todos os músculos, eles são obrigados a trabalhar, tipo isso. Isso. Todos Entende? eles trabalham, Bom, uns com mais intensidades que os outros. Aí nos outros dias a gente vai meio que mesclando isso, né? Fazendo uns ondulatórios em relação à montagem dos treinos, para não sobrecarregar musculaturas, né? tá, perfeito. Quando você fala sobre trabalhar toda a musculatura, tem algumas pessoas que, sei lá, às vezes pensam assim, CrossFit não é pra mim, porque parece meio pesado, bola, corda, né, muitas coisas pra mexer ao mesmo tempo. Esse não é pra mim, é real? Ou o CrossFit serve pra qualquer biotipo, pra qualquer corpo e idade? Na verdade, o CrossFit ele é para todas as idades, né? Até lá no box a gente faz trabalho com criança, um adulto e até com terceira idade também. Então não tem muito essa. É mais do gostar ou não, sabe? De tipo, você curtiu o método, como o funcionamento do CrossFit, acaba ficando ou não, sabe? Porque até a intensidade, tudo, depende de você. Depende de cada um. Então, você não vai chegar lá e eu já vou carregar peso em você, realmente você não vai Perfeito, aguentar, né? perfeito. Então, Muito legal você falar isso. Deixa eu só te interromper um minutinho, que a Aline até falou assim, eu sempre quis saber isso. A Aline é uma menina que dança comigo também aqui em Sorocaba. É assim, quando a gente vê um box de CrossFit, assim, porque falar box também é muito fino, né? A gente não fala academia de CrossFit, fala box, então isso já também distancia um pouco. Aí a gente olha e fala, as pessoas são muito, muito intensas, né? E você me explicou na nossa reunião de pauta, você falou assim, na verdade o treino é o mesmo para todo mundo, mas a intensidade muda. Eu e você, eu vou fazer com uma carga bem mais leve, você vai fazendo com uma carga mais forte, mas o treino é o mesmo. É assim que funciona a metodologia de CrossFit? Eita, ficou mudo, peraí. Ah, não. Não tô te sim. ouvindo. Peraí. A gente, Aí. em treinos comuns, assim, treinos de sala, né? Nós fazemos assim. A sua internet está assim, pensando. Calma que vai voltar. Voltou. Voltou. Ufa. Não voltou. Eu vejo você falar, mas eu não ouço sua voz. Ai, que coisa boa. Veja aí. Veja se a sua internet está normal. A minha até
Tá plena aqui, com 5 risquinhos. A Regina falou que pra ela tá travado. Ai, tô começando a achar que o problema é o meu, o meu celular. Eu tô te vendo, mas não tô te ouvindo. Não é possível. Alguém te ligou bem na hora? Será que não foi isso? Abriu uma página de conversa? Não tô te ouvindo. Não acredito. Você tá me ouvindo? Tá tudo ok? Não? Eu também não te ouço. Ó, vê se não tá no mudo no seu. Não? Ai, não é possível. Veja aí. Não tá me ouvindo? Não tá me ouvindo? Ô, Léo, eu vou. Tenta, tenta sair e voltar de novo. Tipo, sai e volta de novo. Nada. Não tô te ouvindo. Não tô te ouvindo. Ai, gente, não tô acreditando. Tenta sair. De novo. Aí. Gente, me desculpa. Marta, eu não vou recomeçar de novo, amiga. Porque eu já tava ali engrenado no papo, mas o Leonardo vai voltar. Peraí. Segura as pontas. Ô, tô achando que a internet tá me boicotando. Ontem eu fiz live com a imagem congelada. Não é possível. Calma aí, segura a onda. Bauru e Sorocaba é bem pertinho, tudo vai dar certo. Aê! Mano, graças a Deus, Oh! Corinthians. Ai, lasqueira, morta. Oh! Vai! Vai, pelo amor de Deus, não mexe no seu aparelho. Vamos lá. A Marta já tava falando aqui para eu recomeçar a live inteira. Nem vem, só porque tá em Portugal. Me fala de novo de metodologia, que o treino é igual para todo mundo, mas a intensidade vai mudando de acordo com os entrantes, com quem está executando. Sim. Que nem o treino ele é único, então todo mundo vai fazer aquele mesmo treino que é para determinado uma carga limite para pessoas avançadas, que é onde chega até um limite, a gente não deixa passar muito para não ter risco de lesões nem nada e até conseguir completar todo o treino, né? A tarefa que a gente fala. E então, aluno inicial, tem uma aula experimental. A gente não vai, às vezes, já chegar e já colocar uma barra pesada para ele, sendo da idade dele, ou não. Geralmente os mais novos, eles querem, assim, né? Mas, assim, Tá. porque geralmente os exercícios com peso, barras, enfim, precisa de uma técnica de execução. Então, é para ele. Pode colocar, substituindo, ou para começar assim, bastão que a gente usa, ou barra um pouco mais só para ele pegar a metodologia do exercício, né? A técnica do movimento, e aprimorando essa técnica, ele vai consequentemente aumentando esse peso. Acompanhando, né? tá. Mas o treino em si, ele é único para idades. Até assim, uma pessoa que não praticante de nada, por exemplo, de repente, só faz uma caminhada e resolve fazer uma aula, não necessariamente eu já vou colocar o odd de um todo dela, por exemplo, sabe? De repente tem lá, sei lá, 200 agachamentos para ela fazer para depressão. Então, a gente vou dividir isso aí em séries para ela, não sobrecarregar tanto, né? Tá. Tá travando um pouquinho, mas eu consegui entender a fala inteira. Teve uma pergunta aqui embaixo, o Sérgio acho que fez, sobre a terceira idade. Você falou que crianças a partir de 12 anos já podem sim aderir ao CrossFit. E tem limite, idade? Como que funciona isso?
gente realizava um trabalho também, deu uma brecada do meio do ano para cá, com criança de 5 a 12 anos. Era o nosso CrossFit Kids. Então, era separado do grupo de... Hoje, nós temos uma criança assim, já presente também, de 12, 13 anos, fazendo com a turma da sala mesmo. Então, ela usa o mesmo treino, só que, às vezes, um movimento que fica em suspensão, por exemplo, pendurado na barra para fazer algum outro movimento, a gente adapta isso para dentro da realidade dela, mas sem perder o foco do movimento. Tipo, às vezes, um movimento que a gente fala de twist to bar, pé na barra, bateu o pé na barra, fica pendurado em suspensão, sobe os 2 pés, tenta acertar a barra e volta. Às vezes ela não coisa para circense, entendi. Não imagina eu fazendo isso, mas tudo bem. Fazer. A gente substitui ou um joelho no peito, puxa os 2 joelhos, ou faz deitado, segurando na barra, no pé do rack também. Perfeito. Léo, travou um pouquinho faz de uma novo. adaptação, mas sem perder o estímulo. Isso vai servir como uma progressão, já entrar realizando o movimento, né? Que é bem legal. Também de 6, 8 anos, é bem legal. Que novo. Tá, perfeito. Ó, eu acho que você vai ter que mudar a conexão. Ou para 4G, ou para outro Wi-Fi. Porque ainda eu tô vendo um delay de som e imagem, assim, não sei. Algumas vezes travou. Mas não sei se você tá me vendo perfeitamente também. Veja aí se outra conexão funciona ainda melhor. Porque live funciona desse jeito mesmo. A internet tem que estar ajudando. Aí. Parece que melhorou a imagem. Mas o som não. Meu Deus. Toda vez que eu dou a sugestão para você colocar a mão nesse aparelho, não dá para te escutar mais. Ai, meu Deus do céu. Ó, sai. Bom, deixa eu só resumir um pouquinho do que o Léo falou, porque a gente já teve uma conversa prévia e ele me explicou um pouquinho sobre as idades, né? E que ele tinha comentado que dá para começar desde os 12, atividade adaptada, mas o CrossFit ele é desse jeito, ele é funcional para cada corpo mesmo, para cada faixa etária, e que terceira idade pode, certo? Certo! Aê, pronto. Não mexe mais em nada, vai dar tudo certo e eu vou mudando daqui. Bom, falando dessa questão da faixa etária, beleza. Eu fiquei um pouco assustada quando você falou crianças até mais jovens que 12 anos. Mas assim, logicamente que a gente não trabalha com peso, mas a parte de desenvolvimento de coordenação, habilidades motoras direcionadas para aquela idade, né? Para aquela faixa etária. Então tudo bem. Trabalhos com peso no máximo, assim, peso de 2 a 4 quilos, que faz um trabalho de kettlebell com kettlebell, sabe? Mais movimentos de tirar do chão. Não levantar, sei o que é kettlebell, amigo. Kettlebell! Aquela bolinha com alcinha, sabe? Sei. Traumática. Sei. Tá, entendi. De 2 quilos. Ela mesmo. De 2 ou 4 quilos. Mas fala, nossa, mas de 4 quilos, né, cara? Mas às vezes, tipo assim, se vocês pensar, uma criança hoje que vai para a escola, você põe a mochila nela, quantos quilos pesa uma mochila de uma criança hoje, se for ver, sabe? Sim. E carregando uma postura ruim ainda, ou ela desapropriada, um pouco mais para baixo, ou muito para cima, vai criando uma curva ruim nas costas e prejudicando ela, né? Então a gente fazendo esse trabalho tanto de correção e fortalecimento para eles assim
é de excelência. Perfeito, perfeito. Quando você fala sobre frequência, os amigos que eu tenho que frequentam CrossFit, assim, eu percebo que é um esporte meio que viciante. E a grande maioria vai todo dia, né? O que você indica sobre o mais razoável, né, em relação a treinos? Eu vejo que você posta bastante os seus WODs, né, Workout of Day aí, e são curtinhos. Como que é essa periodicidade? Precisa mesmo ir todo dia? E o tempo? Pode ser curto, pode ser longo? Como que é estipulado isso num programa? Nós fazemos assim de segunda a sexta, um planejamento de aula. A gente faz um pouco ondulatório, que é para não sobrecarregar e ter condições da pessoa praticar todos os dias. De sábado, nós realizamos um treinão, onde geralmente é um treino legal também em relação a trabalho em equipe, dividir tarefas, assim, fica bem legal e dinâmico também, né? Mas Sim, a ideia é mais essa mesmo. A gente faz o trabalho da semana toda, mas com um trabalho mais ondulatório em relação a sobrecargas para não machucar e também não deixar com que essa pessoa deixe de praticar, por exemplo. Um exemplo assim, ó, eu faço um trabalho de membros superiores, membros inferiores no outro dia, aí num terceiro dia eu coloco um trabalho mais aeróbico, assim, sabe? Onde tá. não vou mexer tão profundo na musculatura dela e ela vai conseguir realizar o movimento sem atrapalhar no dia a dia dela Perfeito. depois, né? Tá. Então a ideia Bom, é mais essa. você falou sobre como funciona, quem pode e o tempo de execução. Quando a gente vai para os objetivos, é bem normal alguém procurar CrossFit para emagrecer, né? Funciona? Funciona. Funciona. Assim, não puxando Carol, pega sardinha pro essa aí, lado. acabou de entrar, CrossFit funciona. Ouça bem, vamos lá. Funciona assim, por a gente não isolar tanto musculatura, trabalha o corpo de um todo, então o gasto calórico acaba sendo maior. Porém, tudo tem a sua exceção, né? Eu não vou falar que um trabalho em academia não funciona, que um outro trabalho num estúdio não funcione. Eu acho que tudo tem uma relação de equilíbrio, né? Tanto dentro e fora da academia, ou dentro e fora do box. Não adianta a gente gastar menos do que a gente ingere, que não vai ter resultado. Pode fazer CrossFit durante 30 anos que vai ficar naquela. Tá, Se eu tô consumindo mais do que eu tô gastando, não tem um equilíbrio, né, cara? E academias também. Então, o ideal é vocês controlar fora e aumentar a intensidade. Mas eu acredito que o CrossFit ajuda mais por conta disso. Mexe tá, muito mais com a frequência, o aumento do metabolismo, um acelerador metabólico, né? tá. Trabalha o Perfeito. corpo de um todo, não isola tanto a musculatura, então queima-se mais. Então, quando a gente fala de queimar, né, em relação ao objetivo, eu entendi quando você estava me explicando sobre essa questão de perda de peso. Por quê? Porque trabalha o corpo inteiro, vai trocando essa questão da gordura, até chegar num estágio que o emagrecimento ele se cessa e aí a gente começa a ganhar massa corporal mesmo, né? Nesse período todo aí, você, como o instrutor ali no CrossFit, existe essa preocupação para que o aluno não se machuque e que os exercícios sejam preventivos todos os dias nesse sentido, para que não piore algo que a gente às vezes desconhece de articulação, de algum tipo de parte do corpo que pode ser mais vulnerável? Sim, com certeza. E até todos nós somos em 4 coaches lá, né, no box. E todos nós buscamos bastante isso, prevenção. Tá. Logicamente que a gente vai dentro do objetivo dele de gasto calórico, de chegar a atingir o objetivo. Cada um tem o seu objetivo, uns perder peso, outros ganhar massa, outros aprender os movimentos. Mas para nós, assim, o mais importante é a prevenção, né? Até porque nós trabalhamos com pessoas comuns, que vai sair dali, vai trabalhar, é médico, enfim, vai continuar a sua atividade comum fora dali, né? E Então, saudável.
E saudável, logicamente, né? Então a nossa ideia é mais essa, é mostrar tudo o que o CrossFit tem para oferecer para eles, mas sempre com prevenção. Até com sobrecargas, assim, se a gente percebe que o movimento da pessoa não está tão legal, com o movimento com barra, de puxadas e jogar para cima da cabeça, enfim, e ele tende a querer incrementar mais Forçar. carga, incrementar mais carga, a gente já vai incisivo de não deixar assim. Mas pensando Tá. na, na, na prevenção. Mas logicamente que nós já chegar já derrubar também, para ele não se Sim, desmotivar e acabar saindo, né? sim. Mas explicando, a gente sempre a metodologia é de prevenção e que mais para frente ele aprimorando essa técnica, com certeza vai ser consequência, né, aumentar a carga depois. Então, você falou uma coisa muito legal. Quando você fala em sala, você está falando o espaço ali, que é o box onde você trabalha é dividido em duas salas, né? Existe um estímulo à competitividade, assim, que às vezes eu acho que é do brasileiro, às vezes eu acho que o CrossFit também estimula, porque você está vendo o fulano ali erguendo X peso e você vai tentando se superar, né? Tirando essa parte em relação ao educativo que vocês fazem, né? Um profissional de CrossFit de instruir, essa competitividade é nata do esporte? Será que já nasceu assim? Ou é uma coisa que as pessoas instintivamente querem ser melhor, querem superar? Como funciona isso psicologicamente? Na verdade o CrossFit, hoje ele é um esporte assim, né? Então ele cria-se bem essa competitividade entre cada um. Porém, é cada um, né? Tem gente que não leva isso tão a sério, essa competitividade, mas tem gente que é a grande maioria também fica mais mais É acirrado fogo até no zóio, né? o treino. Eu Porque percebo. até às vezes assim, né? A pessoa às vezes tem mais tempo de prática. Mas se ele não é tão forte, aí chega um cara mais forte, assim, fisicamente, Sim. aparentemente, né? Mas ele não tem a técnica que o outro tem. Aí o grandão vai lá e tenta puxar aquele peso que o outro não tá, sabe, tá conseguindo fazer e ele não consegue. E aquilo vai gerando uma competitividade mais rápido, vai querer correr e assim vai gerando atividade entre eles, né? Mas é legal assim, por ser o mesmo treino e ser um competitivo para quem curte como um estímulo, sabe? Tá, Tipo, às vezes eu vendo você fazendo, sabe, me estimula a não parar. tá. Então, é que é igual quando, por exemplo, eu praticava corrida de rua. Uma coisa é você olhar o cabeça branca correndo na sua frente, correr atrás dele, porque você não quer ficar para trás. Ou então uma pessoa que às vezes parece mais fraquinha que você e você quer correr. Mas no CrossFit a gente está sempre falando de peso, né? Ah, não. Ah, não, que você não tá me escutando. De novo! É certeza que você mexeu no seu aparelho, Jesus amado. Ai, Léo. Então, tira. O Léo vai voltar aqui, gente. Sei lá o que acontece entre a conexão, mas tem horas que falha. Mas tá fluindo, tá indo tudo bem. É, eu perguntei essa questão de competitividade, porque na nossa conversa ele falou que é muito natural. E ele, como instrutor, ele participa de muitas competições. Eu vejo assim, eu percebo a gritaria que é e essa competição. Voltou! Uh! Ai, meu Deus. Então, e essa competitividade, ela tem uma linha, né, sobre ser saudável ou ser arriscada, em relação a ir além dos limites do corpo. E eu queria saber exatamente isso, se existe esse acompanhamento e se os instrutores são incisivos o suficientes para falar, meu, não é para você comparar com o outro, porque o outro tem mais técnica do que a sua força, né? Como que é isso no dia a dia? A gente é bem incisivo em relação a isso, sabe? Até, até porque, assim, a gente conhece o nosso público ali, né? Então, sabe mais ou menos até
onde o limite de um, o limite de outro, tende a pôr meio para ele já entender em relação a isso. Mas entre os alunos, assim, a gente às vezes sabe que ele tem um potencial para isso e às vezes dá um estímulo. Mas quando a gente percebe também que ele já está um pouco acima do limite dele, a gente instrui a dar uma segurada. Ah, não. Vou chorar. Nossa Senhora. Não é possível. Eu não sei se é a minha conexão ou a sua, mas eu tô entendendo. Tem uma amiga sua aqui, acho que é sua, Dé Perg, que ela tá. Ah, calma, gente, respira. Porque eu acho que é a conexão do Léo. Não sei se vocês estão me ouvindo perfeitamente, o meu movimento perfeitamente, mas a minha internet parece que tá com todos os pontinhos. Vamos ver se ele consegue voltar. E às vezes muitos devices usando a mesma internet em casa também isso pode acontecer. Ai, ai, mas tudo bem. O importante é que a gente tá entre amigos e a gente pode sair e voltar várias vezes que vai ficar tudo bem. Aê! Sexta vez, vamos tentando. Ó, tem uma amiga sua aqui, Dé Perger, que ela tá perdendo a paciência com a gente. Ela, meu, de novo. É minha esposa. Ó, mas é certeza que ou você tá, talvez, compartilhando a conexão, ou, sei lá, é roteador, mas é internet, certeza. Não é a plataforma. Então Você... eu tirei, o meu tá no 4G agora. Eu já tinha tirado antes, né? Só ficou o tela conectado aqui. Então, você colocou no 4G. Agora eu tô te ouvindo, mas eu não tô te vendo. Agora eu tô te vendo meio craquelado, assim, meio pixelado. Mas tudo bem, é um desafio, né? Tipo CrossFit, não é só chegar chegando. Vamos. O seu amigo Marcelo, alguma coisa, Vila, falou, desculpa o Léo aí por qualquer coisa. Bom, em resumo, eu conheço o Leonardo há 33 anos. Tudo bem que faz uns 20 que a gente não se vê, uns 15. Mas ele tem energia boa, assim. Era pra tudo funcionar bem, ele é uma pessoa do bem. Ai, meu Deus do céu. Ô, não sei o que fazer, não tô te vendo. Deu certo. Tá um negócio assim meio mexido, sabe? Aqui, carambola. Calma, gente, que vai dar certo. A minha próxima pergunta pro Léo, porque o meu roteiro é grande e a gente tá perdendo um maior tempo com conexão, mas vai dar tudo certo, é sobre a palavra coaching. Porque eu percebo que todo mundo de CrossFit que instrui tem esse tipo de nomenclatura que utiliza como instrutor mais personalizado, né? Então eu queria ir nessa linha e do personal também, o quanto existe. Mas eu vou depender aí da Vivo, Claro, Net, alguma fibra ótica funcionando. Mas, em geral, eu acho que vai dar certo. O Rafael, o irmão do Léo, tá falando pra ele perto do roteador. Chama sua filha, ela deve entender mais que você. Minhas filhas aqui também dão um baile em conexão comigo. Vai dar certo, gente. O importante é a paciência dos amigos, né? E outra, para dar mais emoção. E aí? Olha só, respirando, amigo. Agora vai. Nossa senhora, te ouvi assim, bem no fundo. Vai, fala. Tá dando certo. Não mexe no seu celular. Amor de Deus. É o pior que eu não tô mexendo.
Ó, ó, eu nem sei onde a gente parou lá, mas eu já tinha formulado algumas questões aqui importantes. Primeiro, para você falar dessa questão de nomenclatura de coaching. Por que que no CrossFit é identificado como essa consultoria de você entender as necessidades e atender como coaching de CrossFit? Então, o coach vem mais dessa parte Ai, que da fofinho. gringa, assim mesmo, da onde veio o CrossFit, né? Muito loira. E foi introduzido aqui assim também, sabe? Não quero ficar grudado agora. E foi introduzido assim aqui. Então virou meio que um hábito de chamar de coach. Head coach é o líder do box, assim, né? Tá? Então é uma cultura deles que Do sistema. vê gente assim também, né? Então, mas essa Isso. questão da terminologia coaching tem a ver com essa consultoria de você, quando você recebe um primeiro aluno, uma primeira vez, ele tem essa questão de falar todas as dores, anseios, e você tem como se fosse uma anamnese de tudo que ele precisa e fazer um programa personalizado para ele? Sim. A gente já trazia ele para mais perto da gente, assim, na sala, sabe? Tipo, nós particularmente não deixa ele lá no fundo da sala, tipo, Tá. para ele ter um pouco mais de a gente conseguir ter esse feedback também. Então, durante um aquecimento, um alongamento, enfim, para não parar a aula, para eu ficar só fazendo meio que uma anamnese direta para ele, durante o alongamento, o aquecimento, a gente já vai dando essa conversa, assim, se tem alguma dor articular, dor no joelho, quadril, tornozelo, se tem alguma outra cardiopatia, enfim, que vai interferir diretamente naquele dia ou na atividade física dele. Tá. Se tem uma hipertensão, por exemplo, sabe? Aí a gente consegue, sim. Beleza, mas tá começando a travar de novo. Modificar alguma coisa. Modificar assim, até o treino, adaptar que a gente fala, né? Adaptar para ele naquele dia. A pessoa tem uma dor no joelho. Que nem uma amiga minha tem aí uma Condromalácia 4, por exemplo. Joelho, grau 4. Travou. Nossa, meu. Só chorando. Voltou? Não voltou. Olha, acho que Instagram. Conexão não ajuda. Mas a gente tem fé, a gente não desiste nunca, mesmo eu não sendo corintiana, só ele que é. A gente vai tentar de novo, tá? Faz 40 minutos que a gente tá em live e a gente já caiu 7 vezes. Mas vai dar certo. Eu tinha perguntado pro Léo sobre essa questão de alguma disfunção que a gente já tem também. Por exemplo, eu, que fiz corrida de rua muito irresponsavelmente e causei uma condromalácia, né? E ele me explicou um pouquinho sobre ser possível, sim, entrar no CrossFit, desde que tudo isso seja explicado na partida, né? Que haja essa combinação. Certo, Leonardo Bicudo? Eu espero que a sua voz entre, porque eu só estou te vendo sem voz. Então, voltando. Voltou! Graças a Deus! A esposa ali, ó. Fala pra ela te dar uma abençoada pra dar certo isso. Olha quem voltou! Voltando. Aí, se de repente a gente... Não ouvi. Começa de novo. Mano de Deus. Olha, acho que essa live vai ter que terminar escrita. Porque a conexão do Léo em Bauru está ruim.
Não te ouço. Te vejo. Ai, ai, eu vou chamar um dos seus amigos aqui, ó, que eu vi um monte de coach aqui para responder as perguntas. Mas tudo bem. A Letícia tá aqui? Acho que não, né? Mas eu fiquei felizona de resgatar várias amizades da infância que estavam distantes. Então, pelo menos a gente aproximou e tirou 50% das dúvidas de CrossFit. 50% vai ficar. Leonardo. Deu? Ah, acho que agora deu. Não sei Deu por bom? quanto tempo, mas continua aí, por favor. Tô aqui. Na luta, Voltando. por favor. Se de repente a gente identifica que a pessoa passou esse feedback de tem uma condromalácia no joelho e tal, a gente, teoricamente, as coisas que a gente não vai passar para ele para não aumentar essa dor, e sim mudar alguma coisa para até fortalecer. Então a gente vai evitar movimentos com impacto. De repente hoje tem salto na caixa, por exemplo. Vou falar para você fazer ou um step up, Perfeito. ou até mudar o movimento para que a gente ganhe um fortalecimento em cima disso e não acabe piorando aí o grau de lesão, né? Ô, a imagem tá meio tremida e tá meio cortando a voz, mas eu vou continuar, tá? Você tá me ouvindo? Ai, gente, eu não tô acreditando. Não tô. Mas eu não tô mais te ouvindo. Isso porque a Geisa e a Gisele entraram agora, porque eu as convidei para resgatar as competências profissionais de um amigo de infância, mas não conseguimos te ouvir. Ai, gente. Não consigo entender E agora? o porquê que não consegue sustentar. Canjica. Não sustenta a sua voz, o negócio trava toda hora. Fala aí. Não consigo, mano. Não te ouço. Aê, meu! O Rafael falou para você ir para perto do roteador, para ver se funciona. Do lado do roteador, ó. Não é possível, cara. E você me escuta e o meu não falha? Será que é minha internet, Jesus? Bom, mas você tá me escutando agora? Tá? Tá. Eu vou tentar te escutar também, tá? Pra eu tentar terminar as minhas questões sobre CrossFit. Tá bom. Na verdade, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão de ser sustentável, sabe? De qualidade de vida na prática dos exercícios. A gente vê muito sobre essa questão de musculação, quem faz e para, e traz uma flacidez depois que fica irremediável. Então eu queria que você, se a conexão permitisse, falasse sobre essa constância de atividades. Tá ruim? Nossa, meu. A gente vai ter que, sei lá, repetir a live, rezar para Deus, ou fazer um artigo. E aí a gente compartilha com as pessoas. Você tá ouvindo? Não? Não? Deixa eu ouvir. Ai, ainda bem que eu sou ariana, paciente e persistente, né, Gi? Porque senão, se eu fosse uma ariana da pá virada, eu já estaria puta, mas não tô brava. Tô tranquila. Tudo controlado. Apesar de que eu tenho várias perguntas ainda e a internet do Leonardo não funciona. Oi? Oi? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Gente, não consigo. Você tá me ouvindo? Tô. Vou começar a chorar aqui, que eu não consigo continuar.
Aí a Gess Camila falou que você só ri, você não tenta falar com a gente. Ai, meu Deus do céu. Então, Camila, se eu desligar e começar tudo de novo, pode ser que o problema seja o mesmo, que seja a coisa, né, de internet na casa dele. Anderson, talvez seja uma das alternativas. Desligar e falar para ele começar a live. Eu acho que eu vou fazer isso, porque eu tenho ainda aqui uma série de questões, especialmente para falar do box que ele trabalha, que é perto ali do Camélias, em Bauru, né? Perto do Jardim Contorno. Falar um pouco da profissão, dos profissionais da área, do que falta. Mas eu acho que, não sei, eu vou esperar ele dar um sinal aqui de vida. E aí eu resolvo aqui. A gente teria ainda 12 minutos para o Instagram não bloquear a gente. Mas eu queria terminar as questões, especialmente explicando um pouquinho das atividades do CrossFit que vieram muito do funcional. Calma aí. Aceita essa solicitação? Peraí, deixa eu procurar então. Eu não vi solicitação de vocês, peraí. Tô voltando aqui em cima para ver se eu encontro. Ai, carambola. Não achei. Bom, eu vou encerrar. Ah, aqui deu certo. De Perger. Acho que é a esposa do Léo, que eu não sei o nome dela. Tomara que seja. Aí pela internet dela pode dar certo. Uau! Outra imagem, outra conexão. Ah, você deveria colar o da sua esposa. Tá vendo? É isso, gente. Vamos fazer uma vaquinha para dar um aparelho legal pro Leonardo. Aí vai dar tudo não certo. Não compra esse daqui, ó. Não compra esse daqui, minha gente. Não funciona. Ó, não é por nada não, mas o dela é Samsung. O meu também é. Então, vamos pro então dois. É isso, ó. Léo, a gente tem 11 minutos. Vamos ser assertivos. Olha só. Falando, a gente estava falando do coaching, e a Luísa, minha amiga, até perguntou o quanto vocês conseguem ser consultivos, na verdade. Por exemplo, quando está numa sala de 20 alunos, como você explicou, não dá para você ir personalizando a atenção. Você dá uma atenção no início e depois as pessoas ficam mais livres, né? Então, como que funciona essa questão do acompanhamento numa sala de 20? A gente sempre divide o treino em 3 partes, né? Em relação a aquecimento e alongamento, parte mais técnica é o skill, e depois vem o WOD, que é o treino em si. Durante o skill, a gente faz um trabalho todo técnico junto, todo mundo, cada um dentro de uma base de movimento ali. Então, ali a gente já consegue identificar também, porque às vezes a parte técnica que a gente faz e a parte técnica do movimento que a gente vai usar no WOD. Então, ali, às vezes, a gente já consegue identificar alguma coisa se a pessoa tem um pouco de dificuldade ou não. E quem tem mais facilidade, a gente só vai aprimorando, dando os feedbacks em si, e vai, tipo, durante o WOD, durante o treino, dar um pouco mais de atenção em relação a esse, mas sem tirar o foco da galera toda, né? Então, a gente não fica, tipo, às vezes, só parado, a gente fica, às vezes, rodando a sala. Quando percebe que a pessoa tem um pouco mais de dificuldade ou está em risco de alguma coisa, a gente está mais próximo dele e dando esse feedback para eles também. Perfeito. Lembrando que quando o Leonardo fala WOD, ele está falando WOD, Workout of Day, né? E aí, voltando um pouquinho para o WOD, que era algo que estava aí no meio da conexão entre sai, explica um pouquinho sobre essa questão do WOD, que pode ser 10 minutos, 20 minutos, e de um treino mesmo que às vezes pode levar até 50 minutos, 1 hora. Como que é definido esses tempos? Em relação um pouco, a gente divide às vezes um pouco com a intensidade de peso ou não. Tem várias formas do WOD que pode ser feito.
Pode ser em relação a tempo, em relação a rounds, em relação a EMON que a gente fala. Então, foi um número de repetições dentro de 1 minuto. Cumpriu aquele número de repetições, você pode descansar o resto do minuto. Então, a gente vai variando bastante em relação a isso. E conforme o tempo também. Então, o tempo usa como uma tarefa a ser cumprida dentro daquele tempo pré-determinado. Então, às vezes, se o odd é um pouco mais curto, a intensidade fica um pouco mais alta. É alta. Ele tem que ser mais... Quando um odd é um pouco mais longo, em relação a tempo, a pessoa tende a ser um pouco mais constante. Então, a gente vai trabalhando todas essas partes de cardiorrespiração também, movimentos mais... onde você consiste em trabalhar em dosagem, né? É igual uma corrida. Uma corrida de 42, 21 e 10, por exemplo, ou 5. Quanto mais curta, a tendência é ele ser mais rápido. Quanto maior a corrida, ele tende a ser mais constante para conseguir chegar até lá, né? Perfeito. Então, a gente vai quando você falou essa questão dos treinos curtos ou treinos mais longos, um aluno, ele pode também ter a liberdade de escolha se ele quiser ir para o box e treinar 20 minutos e ir embora? Poder pode, né? Mas assim, aqui é difícil acontecer. Mas assim, tem bastante aluno que às vezes dispersa assim, em relação a parte mais técnica, sabe? Às vezes ele, tipo, já sei bastante, então ele já dosa um pouco ali. Ou tem aluno que às vezes chega atrasado, enfim, acaba diminuindo e encurtando um pouco esse tempo. Mas para o nosso público, assim, é difícil. Só quero treinar 20 minutos e vou embora, porque a gente subdivide eles, né? Então, só se ele for direto para o odd. Mas o que a gente não deixa muito também, porque tenta fazer um alongamento, um aquecimento antes. Antes, né? E quando a gente fala desse momento aí de isolamento, né? De que a gente também não está treinando tão intensamente como deveríamos, né? Eu não faço crossfit, mas eu danço todos os dias. Então, eu também não tenho feito tanto exercício assim. Você tem mostrado aí que o crossfit ele dá essa liberdade de se treinar em casa, né? Com equipamentos e com o que se tem. É possível um rendimento bem parecido com o que se faz dentro de um box? O que você tem feito dentro de casa? Assim, o rendimento não é tão eficiente quanto, né? Mas a forma da gente fazer desse home odd, que é um trabalho em casa, é uma forma da gente não perder o nosso condicionamento ou perder tudo que a gente ganhou. Até porque, como a gente divide às vezes também blocos de força durante o treino, na parte do skill, às vezes uma parte mais técnica, usa blocos de força, dentro de casa a gente não consegue trabalhar isso. Então é uma coisa que a gente perde um pouco dessa coisa que a gente ganhou. Porém, a gente compensa com outras coisas, uma parte mais cardio, um trabalho mais dinâmico, e quando a gente voltar, a gente vai sentir menos dificuldade do que se a gente realmente tivesse parado de um completo, né? Perfeito. Eu percebo dessa questão que eu falei anteriormente, do CrossFit também ser uma modalidade viciante, né? Como quase tudo que a gente começa a liberar endorfina e começa a fazer bem, a gente quer continuar fazendo, né? Mas o quanto você vê o CrossFit como uma modalidade sustentável, né? Que não seja mais uma moda, uma modalidade que entra e vai embora. O quanto você acredita nele, nessa questão dele ser, de perdurar? Do porquê que as pessoas têm entrado no boxe e ficam lá pelos seus motivos. Mas o que mais cativa, né? O que mais as deixam viciar nisso? Eu acho que um dos pontos é a gente não repetir, não é tão repetitivo as coisas. Alguns movimentos em si repetem, mas o odd em si, o treino, é sempre um treino diferente. Dificilmente você vai fazer o mesmo treino em outros dias. Tipo, eu particularmente, todos os nossos 4 coaches, assim, a gente não copia um treino que eu já passei há, por exemplo, 3 meses atrás, sabe? Então é uma coisa que vai mudando bastante, vai estimulando, e como a galera tende a aprender alguns movimentos mais complexos, assim, eles acabam ficando, né? Então... Inova e renova, né? É muito legal isso mesmo.
E é uma coisa legal, porque quando você aprende até os movimentos mais complexos, você acaba aumentando mais a intensidade e assim vai ficando mais dinâmico e assim, vai girando a galera e dando essa bitolada. E quando... É claro que talvez a grande parte dos seus amigos que estão aqui praticam CrossFit, mas grande parte dos meus amigos não praticam. Quando a pessoa tem a curiosidade, né? Essa aula teste, ela exige uma certa preparação ou você acredita que os boxes estão preparados para receber uma pessoa que pode ser sedentária e que ela queira fazer aí uns 50 minutos para experimentar? E como funciona onde você trabalha? Que é perto do Jardim Contorno, em Bauru, né? Sim. Então, a ideia do CrossFit é atender todos esses públicos aí, né? Mas eu não posso falar, às vezes, em relação do que eu não vejo em outros boxes, assim. A ideia é que seja. Pelo menos para a gente, funciona dessa forma. Chegou um iniciante, um idoso, ou independente da faixa etária dele e da aptidão física, a gente introduz ele dentro do CrossFit. Adaptando o movimento ou não, diminuindo a intensidade, enfim. Mas a gente introduz ele junto com o pessoal. Ele não vai ficar, tipo, isolado da turma. Numa aula. Ele vai fazer na turma, porém com alguma coisa adaptada para ele ou não, em relação tanto à idade, à dificuldade, à intensidade. Mas a ideia é essa união com todo mesmo da turma, né? Legal. Bom, a gente tem 1 minuto para encerrar. Deu 60 minutos, apesar dos nossos 15 desperdiçados com conexão. Eu queria te agradecer muitíssimo. Eu consegui sanar pelo menos 80% das dúvidas aqui. As pessoas que não conhecem o Léo, o perfil, ele está no perfil acho que da esposa, mas o perfil dele é Léo Bicudo. Pode o seguir e ele tem informações lá da como chama mesmo? Um box? Iron? Iron Fox. Iron Fox, é isso aí. Que é perto do Confiança Flex, né? Em Bauru. Fica no Jardim Contorno ali, a uma quadra da Servimed. Tá, perfeito. E eu queria agradecer muito por você ter topado, apesar das nossas dificuldades. Eu acho que valeu para despertar em quem às vezes não conhece o CrossFit e também para movimentar. Às vezes a gente acredita, né, ou conhece as pessoas assim via redes sociais e não sabe profundamente como que profissionalmente você está atuando hoje. Então, muito obrigada. Do ponto de vista de comunicação, né, de jornalista que eu sou, fiz o possível no sentido de segurar a onda, mas a conexão realmente me deu um murro na cara e eu não consegui falar tudo o que eu queria, eu perguntar tudo. Mas aí, de acordo com as dúvidas que surgirem, eu te mando, tá bom? Beleza, Nádia, eu que agradeço aí a oportunidade também e até pedir pra galera, quem for de Bauru e quiser conhecer, passa lá fazer uma aula experimental, não nos dias de hoje, né, que tá tudo fechado lá, mas quando tudo voltar ao normal, as portas estarão abertas para vocês conhecer tanto o CrossFit e conhecer a gente, a nossa metodologia também. E continuem praticando aí, galera, não parem não. Vejam os vídeos aí, a gente sempre está postando uns home od para vocês estar tentando fazer em casa e é um estímulo para começar, pelo menos, né? Tentem adaptar tudo aí e a gente faz sim. E eu vou tentar ter coragem aqui em Sorocaba de fazer, porque eu sei que só aeróbico não funciona, eu preciso, né, fortalecer várias partes, então eu prometo que eu também vou me esforçar. Muito obrigada, viu, por tirar as dúvidas. Amanhã eu vou fazer outra sobre saúde também, mais ligado à dança. E foi uma live entre amigos, então a intimidade deu muito certo, porque a gente superou as dificuldades. E até a próxima, se Deus quiser. Obrigada, viu? Valeu, Nádia. Obrigadão, hein? Bom te ver. Tchau, tchau.